Dona Isabel, a ansiedade é doença só do espírito? A ansiedade é inquietude do espírito. O espírito está inquieto, ele está de alguma forma, ele está infeliz. Ele precisa refletir um pouco sobre a vida. Ele precisa parar um pouquinho, dar um tempinho para si mesmo, junto ao Cristo e aos mentores espirituais, para pacificar o seu coração. Esse espírito é sufocado pelas informações negativas que ele escuta na televisão, no jornal, na sociedade, na vida, enfim. Por isso ele está inquieto, ele está ansioso. É preciso, então, que ele tenha um recolhimento, uns minutinhos por dia, para falar: Jesus, amigo, eu quero falar convosco. Eu chamo pelo seu mentor espiritual, aquele que você acredita, mas é melhor mesmo é Jesus. Chame pelo Cristo, que ele manda o emissário dele. Fala: desça a terra, meu filho, vai atender a fulana que está angustiada, vê lá o que está acontecendo com ela, dê assistência a ela. Gente, é uma maravilha. O amor divino cobre a multidão dos nossos pecados. Você pecou? Pois não peque mais. Tente falar com Jesus. Vigie seus pensamentos, suas atitudes. A espiritualidade está precisando de pessoas que cuidam da moral, que cuidam da vida reta, da dignidade. Não precisa ser santo, espírito de luz. É você entender que você veio de Deus e vai voltar para Ele um dia. Você tem que levar para Ele uma bagagem que dignifique a sua filiação divina. Você não nasceu por acaso. Deus sabe que você existe, ama você. Dê atenção a isto. Não tenha medo do sofrimento. Ele existe em todo lugar, em todos os corações, mas não tem sofrimento que aguente uma mensagem de fé em Deus, de confiança em Deus, uma prece firmada na convicção, na atitude, na vida reta. Não podemos fugir disso aí. Boa noite, companheiros, boa noite a todos, aos internautas, aqueles que se encontram vinculados a esta plataforma para mais uma palestra em casa. Antes de fazer a apresentação do nosso expositor da noite, vamos dar alguns recados, e após os recados, a nossa prece e, consequentemente, a apresentação. Devido à Covid-19, as nossas atividades presenciais, por hora, estão suspensas, a fim de que a diretoria, quando assim definir ao retorno, delibere coletivamente e todos serão avisados. Por enquanto, torno a dizer, as nossas atividades estão suspensas devido à pandemia, funcionando apenas a campanha do quilo e o auxílio às gestantes, com o devido protocolo sanitário. Portanto, em relação à campanha do quilo, nós solicitamos a todos os companheiros que queiram ajudar as famílias que a instituição mantém e que possam oferecer 1 quilo de alimento não perecível, será de grande valia para que a gente faça as cestas básicas, que serão doadas a essas famílias. O momento é muito complexo, muito difícil, desemprego, etc. Muitas pessoas batem às portas da casa espírita solicitando guarida, ajuda, e a sua colaboração é valiosa. Aí está o telefone para quem desejar entrar em contato com a instituição. Temos um ponto de coleta, que é a loja da Zezé Autopeças, ali no Parque Mataruna. Pode chegar lá, fazer a sua doação, deixar com ela ou com a sua filha, que será encaminhado até a nossa instituição. Como também temos auxílio às gestantes, né? Aquelas pessoas que queiram oferecer um pacote de fraldas, roupas para bebê, fazer o enxovalzinho, nós agradecemos, porque serão encaminhadas essas mães que possuem recursos minguados para essas compras, né?
Queremos também colocar para todos os companheiros que estão nos escutando que a nossa instituição está com o período de inscrição para os cursos de estudo sistematizado da doutrina espírita, cursos sobre o Livro dos Espíritos, desculpe, foi o telefone aqui, sobre o Livro dos Médiuns, obras póstumas, a Gênese. Então, basta que você entre em contato com este telefone que está aparecendo aí na tela, que nós iremos encaminhar até o coordenador, a fim de que ele faça uma avaliação, a fim de que ou você estará adequado para estar naquele curso ou em outro, né? Isso basta só você, um WhatsApp, entrar em contato, que esse processo de análise, de entrevista, né, isso se dará colocando você no melhor grupo de estudo a ser levado a efeito, tá bom? Então, convide amigos, convide as pessoas interessadas, e estamos aqui à disposição para atender. E evidentemente, que esses grupos de estudo são online, né? Através de uma plataforma, mas toda essa orientação será fornecida pelos companheiros que coordenam, desde que você entre em contato através do WhatsApp, que o nosso companheiro Neil está colocando aí na tela. Gostaríamos de colocar para vocês que esses desenhos que se apresentam aqui, eles são da lavra, da realização, da competência do nosso companheiro Edinaldo, que realiza esse trabalho de maneira magistral. Então, companheiros, dados esses recados, vamos realizar a nossa prece. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, aqui nos achamos neste instante para um encontro contigo, com as suas ideias, com as reflexões da doutrina espírita, nos ensejando um entendimento maior em torno das questões fundamentais da vida. Senhor Jesus, ampare a todos aqueles que se encontram conectados nesta plataforma, que sejam levados às suas residências, às suas casas, às emanações da paz, da harmonia, do equilíbrio e da mansuetude. Te rogamos, Senhor, para esses dias em que a humanidade se encontra tão conflituada, que possa as suas bênçãos envolver cada ser humano, despertando para uma posição de equilíbrio, de paz, trabalhando intensamente pela solidariedade e pela construção de um mundo melhor. Que a tua paz, Senhor, possa também envolver o nosso orador da noite, a fim de que ele possa ser inspirado pelos bons espíritos e que sua fala traga as elucidações, os apontamentos necessários à personalidade de cada qual esteja conectado com esta plataforma, a fim de assistir à palestra da noite. Que o teu amor nos guarde para sempre, que assim seja. Graças a Deus. Companheiros, hoje nós temos a alegria de receber o Walter Bonaparte, lá de Pindamonhangaba, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, lá de São Paulo. O Walter que vem aí, que está conectado pelas ondas da internet, que nos propicia a sua presença hoje aqui, para falar
falar para nós sobre a ansiedade no mundo contemporâneo. Então, Walter, a alegria nossa é recebê-lo pela primeira vez. Esteja à vontade e que os benfeitores espirituais te ajudem no desenvolvimento do tema da noite. Um grande abraço e muita paz. Obrigado, amigos. Obrigado, José Hélito. Obrigado, Neil, pelo convite aí para trabalhar com vocês essa noite, pela grande oportunidade, né? O Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama. Estamos juntos aí, Pindamonhangaba e Araruama juntos, né? Eu sou aqui do grupo da Casa Espírita Eurípides Barçanufo e tenho bastante prazer em estar hoje, essa noite, falando um pouquinho sobre ansiedade, em vista que o foco que eu vou dar para vocês, uma parte é o foco médico, porque a minha profissão é a medicina. Então, sendo médico, a gente acaba colocando o viés, com certeza, da medicina dentro do assunto, né? Porque a ansiedade, ela é multifacetária, né? A ansiedade é um sintoma, é um sinal, é uma causa, é uma consequência, né? Uma série de coisas, de definições que a gente pode dar e que está envolvida diretamente no emocional, no físico, no material, no espiritual. Sabemos que diversos aspectos podem ser explorados quando a gente fala de ansiedade. E a ansiedade, a proposta foi ansiedade no mundo contemporâneo. Contemporâneo, quando a gente fala contemporâneo, se a gente for traduzir a palavra contemporâneo, significa que é aquilo que está se passando concomitantemente, simultaneamente, no nosso tempo. Então, ansiedade no nosso tempo, né? Não que não existia em outros tempos, muito pelo contrário. A ansiedade é inerente ao homem, inerente ao espírito. E agora, só que nós vamos falar um pouquinho o que hoje se fala sobre ansiedade. Será que todos somos ansiosos? Será que a ansiedade é uma doença? Será que a ansiedade é uma coisa que faz com que depois desenvolvamos uma outra coisa? A depressão, por exemplo? Será que existe distúrbio de comportamento? Será que ela é causa dos nossos problemas? Ou será que a ansiedade é consequência dos nossos problemas? Então, a gente vai tentar explorar um pouquinho esse assunto com vocês. E aproveitando que a grande médium, a Dona Isabel Salomão, apareceu aí no começo, né? Falando a respeito disso, que é da inquietude do espírito, palavras dela, que fica infeliz e gera esse processo ansioso. Então, já com uma bela introdução que o pessoal aí do grupo do GEAC colocou, com a Dona Isabel. Muito bom início, muito bons fluidos aí para todo mundo, que a gente consiga trazer um pouquinho desse bate-papo com vocês, né? Neil, você coloca para a gente, então, por favor, o primeiro slide. A gente vai usar uma transparência aqui, como a gente falava antigamente, né? Lembra? Transparência? Hoje em dia não fala mais transparência, né? Transparência, quem tem mais aí de 40, 50, lembra da época que falava, quando tinha aquelas transparências em celofane lá que a gente usava. Hoje não. Hoje não é mais. Hoje aqui, agora, é diferente. Então, vamos lá. Olha, o título, então. Ansiedade no mundo contemporâneo. Eu coloquei como subtítulo reflexões acerca da vida e suas implicações, né? Talvez para a gente, foi o que eu senti necessidade de trazer para vocês. Então, a gente vai colocar alguns assuntos e a gente vai desencadeando tudo isso. Bem, ansiedade, o que a própria vida pode desencadear a ansiedade? Estarmos vivos já é um motivo de ansiedade. Não aquela ansiedade negativa que nos leva para trás, que nos segura, nos breca, mas a ansiedade pelo porvir, por aquilo que acontece, pela nossa propriedade de melhora. Vamos conseguir, talvez, segundo a doutrina espírita, atingirmos nosso plano encarnatório. Quando a gente estava no outro plano, quando nós nos propusemos a vir a encarnar, nós tivemos um plano, correto? Então, nosso plano encarnatório, muitas vezes, a gente não consegue entender muito bem por que está se passando daquela maneira, mas nós fizemos aquele plano. Então, essa ansiedade já é inerente à nossa vinda a esse planeta que nos recebe de uma maneira gentil, de uma maneira da qual nós temos que cuidar muito bem do planeta, porque nós dependemos dele, e é uma criação divina também, assim como nós somos o planeta Terra, né? Então, eu coloquei aqui para ilustrar, olha, dá uma olhadinha. Então, a população mundial no século zero, que se convencionou chamar no século zero, que seria no nascimento de Cristo, há 2022 anos, né? Então, os especialistas, eles estimam que existiam cerca de 170 milhões de pessoas no globo terrestre, no planeta. 1000 anos depois, vejam bem, 1000 anos, 10 séculos depois, nós dobramos a população, de 170 milhões para 330 milhões. É bastante, né? Dobrou, mas 1000 anos.
Agora, vejam bem, agora do ano 1000 para o ano 2023, mais 1000 anos praticamente, nós estamos em 8 bilhões de seres encarnados. A previsão agora da Organização Mundial de Saúde é que seremos 8 bilhões no ano de 2023. Então, a gente já começa a entender um pouquinho que só isso já gera uma certa ansiedade, né, gente? Vocês concordam comigo que comida para 8 bilhões de pessoas, paz para 8 bilhões de pessoas, educação, né, vestimenta, assessoria espiritual, trabalhos com as pessoas, trabalho em si, né? Então, a gente começa a falar, puxa vida, né? Nós temos que... É respeitável 8 bilhões de seres encarnados no planeta. E até onde nós vamos chegar? Não sabemos até onde vai chegar. Qual é a capacidade do planeta de absorção da vida na Terra? A gente não tem certeza disso. Isso vai depender da tecnologia por exemplo, de geração de alimentos. Antigamente, você pegava 1 hectare, um alqueire de soja, de milho, dava um certo rendimento. Hoje dá o triplo, dá o quádruplo, dá o quíntuplo, porque a tecnologia do campo está evoluindo. Então, a gente precisa evoluir para sustentar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 bilhões, quiçá 20, 30, não sabemos até quanto vamos chegar aqui a população que vai se autorregular no planeta. Então, isso eu já digo para vocês que já é um motivo de ansiedade já, né? Bem, se a gente pensar na alimentação, já que a gente falou aqui agora de rendimento dentro da alimentação, né, da plantação, quando o homem saiu do nômade e passou a ser sedentário, que é um grande marco na história humana, o homem perambulava pelos campos terrestres, né, e se alimentava da caça. E a partir do momento que ele passou a se dedicar à agricultura, que ele se fixou no local, num sedentarismo, aí a gente passou a chamar de história. Então, essa é a diferença entre história e pré-história. Como é que era a alimentação na pré-história? Tinha plantação bonitinha, tinha supermercado, você ia lá no seu mercadinho da esquina, na sua padaria, e comprava seu alimento? Ou não? Será que a ansiedade do homem antigo era maior do que a de hoje? Como é que ele conseguia alimentação, né? Então, a alimentação era um bem como hoje é necessário. A gente não vive sem se alimentar. Podemos até ficar alguns dias sem comer, mas a gente não pode ficar mais do que alguns dias. Sem água, principalmente, né? Mais do que um dia, a gente começa a adoecer. Então, a gente vê aqui essa nossa irmãzinha, que pode ter sido um de nós aqui, né? Essa Pedrita aqui na caverna, né? Assando a carne, que é uma outra ansiedade. O homem também não tinha descoberto o fogo numa certa época. Imaginem a vida para se alimentar com coisa crua na pré-história, quando os hominídeos surgiram, né? Então, é muita diferença que nós temos desses milhares de anos para cá. Então, a gente sabe que a dificuldade, a ansiedade do homem pré-histórico ou na história antiga também era muito intensa. Não é apenas uma característica nossa, da nossa era. Então, o contemporâneo é relativo. Contemporâneo, nós estamos falando de agora. Mas em outras épocas não tinha? Tinha muita ansiedade, talvez por outros motivos, alguns semelhantes, outros diferentes. Hoje nós não temos ansiedade por falta de alimento? Sim. Quantas pessoas, por exemplo, não fazem o Neil está me falando aqui que não está passando slide, né? Não sei, Neil. Eu vou parar um pouquinho então. Ele está me falando aqui, senão vai atrapalhar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Neil, dá um feedback para mim então. Não está passando? Vocês estão vendo os slides ou não? Só para a gente poder continuar? Se o Zélito puder aparecer ou o Neil entrar, só para a gente continuar. Não sei se está passando, né? Realmente os slides não estão passando, não. Acho que você tem que clicar em exibir os slides, que à medida que você for mudando aí, ele vai mudando aqui também. Você chegou a ver o primeiro, pelo menos, ou nenhum deles? O primeiro estava dando para ver, que está tão pequenininho aqui que eu não estou enxergando. Peraí. Mas tem que clicar em exibir slides. Deve ser aqui, deve ser por cima, está em exibir os slides. Para mim está... Olha, quando eu vejo a sua tela, o pessoal podia falar para a gente aqui se está vendo, porque quando eu vejo a tela, eu vejo você em cima, pequenininho, depois eu vejo os slides grandes aqui. Será que está todo mundo vendo igual você? Não está conseguindo? Não está conseguindo. Porque, olha, aqui está compartilhada a tela, né? Quer ver? Vamos parar de compartilhar, a gente começa de novo o compartilhamento e volta nesse slide? Sim, quer voltar? Vamos voltar.
Vou colocar de Eu novo, vou parar tá? aqui a tela. Espera um pouquinho, eu vou abrir outra vez. Espera só um pouquinho. Senão a gente fica falando sem exibir, Dá fica para me chato, né? Espera só um pouquinho. Vamos lá, não tem problema não. Espera um pouquinho. Ele está pedindo, acho que para enviar para você, mas espera um pouquinho, nós vamos resolver isso já. Agora acho que está enviando, ó. Desculpa aí, pessoal, não tem problema não. A gente vai se virando aqui. Se der para passar, passou. Se não der, a gente vai seguindo o slide sem que seja passado. Alguns são fotos, outros, grande número deles são escritos para vocês acompanharem o que a gente está falando a respeito da ansiedade. Aí não vamos ficar ansiosos, né, Neil? Não façamos disso um motivo de ansiedade. É, lição da noite. Primeira lição prática, hein? Foi pegadinha. Primeira lição prática, para ver quem está ansioso para ver a sequência dos slides. Olha, aqui para mim está escrevendo processando, está demorando um pouquinho para enviar. Vamos ver se a gente consegue. Mas vamos falando alguma coisinha enquanto isso, então? Para a gente não ficar parado? Então, por enquanto, está escrito para mim aqui processando. Eu acredito que ele... Fala, pode falar. Eu vou deixar você sozinho, então qualquer coisa você se comunica comigo pelo chat, pode ser? Pode ser, ou se você quiser também, fica à vontade. Se quiser me colocar na tela um pouquinho maior, né? E você fica na pequena olhando, não tem problema não. Prefiro até que você fique, porque fica mais fácil a gente se comunicar. Então tá bom. Opa, acho que agora entrou. Ó. Tenta aí colocar. Agora veio. Deixa eu ver se eu consigo botar para você agora. Acho que agora vai. Grande. Agora vai. Muito bom. Agora está todo mundo vendo, né? Eu vou passar rapidamente aqui, então, que eu comecei a falar. Esse foi o primeiro slide que a gente falou da população mundial. Então, está aqui, olha, a população mundial 170 milhões, depois a gente dobrou em 1000 anos, depois em mais 1000 anos passamos a 8 bilhões, foi aquilo que a gente falou, né? Então, o próximo a gente falou da alimentação na pré-história. Tá joia? Legal. Tá bom, agora tá joia. Valeu. Dá para ver, né? Então, aqui, gente, o que eu estava falando é o seguinte, alimentação na pré-história. Então, nesse slide aqui de cima que vocês veem, olha, aqui o nosso casal amigo se alimentando dentro da caverna. Agora, olha, não é moleza não, dá uma olhadinha no slide de baixo, olha. Olha o que tinha que fazer para chegar com a carne dentro da caverna. Né? Você tinha que sair para caçar, lutar com as feras, né? Quantas pessoas voltavam com a caça, quantos amigos, irmãos não voltavam mais, pois eram comidos ao invés de comerem, né? Então, a gente sabe que isso tudo gerava uma grande apreensão, né? Então, como é que fica a cabeça da gente nesse sentido? A cabeça da gente fica difícil de entender, às vezes, algumas situações que a gente passa, porque nós, quando passamos por algumas situações na família, no trabalho, onde quer que seja, na escola, no namoro, no relacionamento, a gente não consegue entender inicialmente. E a falta de compreensão faz com que a ansiedade apareça. Então, a gente vê essa fotinha aqui em cima, é uma pessoa com a cabeça assim confusa, passando muitas coisas. Inclusive, nós estamos ligados numa psicosfera, né? Nós não temos, assim, uma vida sozinho, isolados. A nossa energia é grandemente vinculada àquela rede a qual nós pertencemos. E qual é a rede que nós pertencemos? É aquele mesmo nível vibracional que nós temos. Se nós temos um nível vibracional alto, somos otimistas, positivos no nosso pensamento, essa é a cadeia a qual a gente pertence, é a rede que a gente pertence, a vibração a qual nós estamos locados. Então, como se fosse uma networking, que as pessoas se atraem através da mesma energia, né? Mas a cabeça nossa fica confusa. E a alimentação hoje em dia, como vocês veem o slide aqui embaixo, ela é tão farta que a gente acaba tendo a dificuldade de controlar, né? Infelizmente, não são todos irmãos que têm uma fartura dessa. Gostaríamos muito que todos tivessem essa opção de escolher entre comer muito e comer pouco, mas sabemos que não é bem assim. Muita gente não tem essa opção. Isso foi mais ilustrativo, um pouco irônico. Agora, olhem aqui do lado, onde está escrito ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada, ela nos traz
diversos pensamentos. Por exemplo, aquilo ali é uma foto de um adolescente. Então, será que só adulto tem ansiedade? De jeito nenhum. Criança tem, adolescente tem, idoso tem, todas as faixas etárias estão acometidas. E agora, já que a gente está falando do mundo contemporâneo, o mundo contemporâneo com a pandemia tem uma incidência altíssima de ansiedade e depressão, em crianças, principalmente, que ficaram fora da escola, fora dos seus núcleos de amizade. Então, muito grande a ansiedade infantil. Então, você vê, ó, esse garotinho ali está roendo os dentes, está pensando na prova que ele tirou F, tá vendo ali, ó? Então, tirou uma nota ruim. Do lado tem uma foto de um provável ladrão, deve ser, com máscara, né? Depois a gente vê ali, talvez, ali um meteoro, talvez com medo que se choque contra a Terra, né? Me parece que é isso que ele está pensando com as notícias que vêm. Do lado ele está pensando em coisas ruins, com uma nuvenzinha com um raio, e depois tem um cachorro bravo. Então, diversos motivos do nosso dia a dia são motivos para a gente gerar essa ansiedade. Depois a gente chega em casa, por que será que eu estou ansioso, né? Não aconteceu nada de diferente comigo? Será que não aconteceu nada de diferente? Será que o dia inteiro você não prestou atenção só nas coisas ruins? Será que você não deu valor e se conectou numa vibração não tão positiva assim? Talvez tenha acontecido isso. A gente tem que ficar um pouquinho mais ligado nessa sensação. Bom, aqui, olha, eu fiz um slide dizendo o seguinte, ó, a origem da ansiedade. Então, como a gente vê aqui, ó, o estímulo, aqueles dois quadrados azuis, ó, o estímulo externo e o estímulo interno. O que é o estímulo externo? É aquilo que aquele garoto está vendo. Então, o externo, aqui, ó, então, várias coisas aqui são estímulos externos. Então, outras são internos. Internos são o quê? Da própria mente, do próprio espírito, como a dona Isabel falou, as inquietudes do espírito. Então, são fatores alheios à nossa vontade que nos atingem. E outros são internos, as nossas sensações. Por exemplo, o menino foi mal na prova, então temos uma sensação de frustração, de medo, de desapontamento. Não era o que eu gostaria, a gente pode transpor para outras situações, dentro de um relacionamento pessoal, e não estava acontecendo do jeito que eu gostaria. Então, a gente vê que esse estímulo externo e o interno, eles têm duas setinhas azuis. Eles impressionam nossos sentidos. A gente não passa desapercebido com isso. Então, várias coisas acontecem, nós vamos ver aqui depois. Eu fico com a boca seca, eu fico com taquicardia, eu fico ansioso, eu fico pálido, fico com medo das pessoas muitas vezes. Então, os nossos sentidos corporais, como o tato, a visão, a audição, se impressionam com esses estímulos internos e externos e sentem o baque. Aí disso aí pode reagir duas coisas, né? Nós estamos falando de coisas ruins, mas podem ser coisas boas. Um estímulo externo, por exemplo, um perfume de uma flor, uma pessoa que amamos, uma criança que, do nosso relacionamento de amor e um sucesso do trabalho, são estímulos externos positivos, nem sempre são negativos. Estímulos internos também positivos, uma melhora da autoestima, me sinto melhor, estou me tratando melhor, eu mesmo, comigo mesmo. Então, o que acontece? Impressionam para o bem. Quando impressionam para o bem, a gente segue a setinha azul de cima, ó. A gente vai ter reações agradáveis. Ótimo. Então, reações agradáveis parou aí. Por quê? Porque isso não gera ansiedade, ou se gerou ansiedade, já parou, e só gera coisa boa. Então, a gente secreta hormônios positivos, se sente melhor e nossa vida se socializa com mais felicidade, com mais alegria. Agora, também a gente, quando fala do lado de energias não tão boas, a gente vê que impressionam os sentidos corporais para reações desagradáveis. E essas reações desagradáveis são aquelas que nós não queríamos passar ou que nós temos que acabar logo com elas, né? Então, a gente vê aqui do lado, ó, ansiedade, depressão, estresse. Então, uma reação desagradável que gerou ansiedade, gerou depressão e pode gerar o estresse. E tudo isso para por aí? Não para por aí. Nós sabemos muito bem que as nossas energias negativas podem atingir os nossos órgãos, nossos sistemas, nosso DNA pode ser modificado pela energia negativa que frequentemente produzimos e sentimos ou nos conectamos a ela. Gerando o que, gente? Doença, obsessão, desequilíbrios globais. Então, alguém já ouviu falar que alguém estava muito deprimido e depois de um tempo passou a ter um câncer? Existe. Então, alguém que estava bem e entrou em depressão e passou a vibrar numa situação ruim, a se conectar a espíritos de não tão boa energia, e aí abriu margem, abriu canais para uma obsessão espiritual. Sim, estamos vendo muito. Aqueles de nós que participam de
de reuniões de desobsessão sabem todos os dias, todas as semanas, como isso acontece, né? Que aqueles irmãos que estão na erraticidade, com energia negativa, que tem vingança dentro do seu coração, se aproveitam dessas pessoas desequilibradas. Dessas que somos nós, muitas vezes. Você não é equilibrado ou desequilibrado para sempre. Nós, às vezes, estamos equilibrados, às vezes estamos desequilibrados. Então, isso já vem a primeira lição para a gente procurar se equilibrar mentalmente, se equilibrar sentimentalmente, não termos grandes aspirações materiais para que isso não nos frustre, né? E dedicarmos realmente aquilo que o nosso guia e modelo nos traz, que foi Jesus. Então, seguirmos aí o cristianismo e a doutrina espírita é aquilo que nós estamos falando hoje. Não queremos dizer que não existam outras boas religiões, vamos dizer assim, entre aspas, outros bons caminhos, né? Esses dias eu li alguns comentários numa rede social dizendo, então tem que ser espírita para ser bom? Não, de jeito nenhum. Você tem que ser bom, independente da sua religião e da sua crença. Eu preciso acreditar em reencarnação, então para que eu seja bom e que o reino do céu se abra para mim e eu evolua? Não, também não. A nossa doutrina, que Kardec fez a compilação, diz que sim, e nós temos essa convicção de que a reencarnação é a maneira com a qual nós evoluímos. Mas e aqueles irmãos que dizem que não existe reencarnação? Não tem problema. O que importa é que eles são evangelhos ambulantes. Eles são quem são pessoas do bem, elas são representantes de Cristo a qualquer momento. Isso é que é importante. Então, tenhamos muito cuidado com esse circuito aqui que vocês estão vendo. Ó. Estímulo externo ruim, impressiona os sentidos corporais, gera uma reação desagradável, nos gera uma ansiedade, depressão e estresse, nos causando uma doença, obsessão ou desequilíbrio. Isso é um grande alerta para a gente, né? Bom, então a gente sabe que o modo de vida da nossa sociedade hoje em dia é cada vez mais visível que o estado emocional nos leva à ansiedade e aumento das situações de estresse. Por quê? Uma das coisas é o materialismo. O materialismo é aquilo que nos ilude, que nos faz pensar que só somos melhores se tivermos mais. Se tivermos um carro melhor, um apartamento melhor, uma casa melhor, ou fizermos uma viagem para o exterior, sim, agora estou evoluindo. Não, isso é errôneo, isso não tem fim. Então, uma pessoa que não tem fim porque tem um apartamento de um valor, depois ela quer de outro, depois de outro, e assim vai indo, não nos satisfaz nunca. Então, é importante almejar coisas boas? Sim, mas nossa base do nosso equilíbrio emocional não está no material. Tentemos tirar do material o apoio da nossa vida. Então, nossa vida tem que ser num apoio espiritual. O material nos vem por consequência. Então, a ansiedade é um estado emocional de sentimentos vagos, que às vezes a gente não sabe dizer por que eu estou ansioso, por que eu estou nervoso, né? O que está acontecendo? Não sei exatamente por que, muitas vezes. A gente fica sentindo uma apreensão, uma certa preocupação, inquietação, né? E que muitas vezes são fruto dos próprios acontecimentos e da nossa rotina do dia a dia, que nós precisamos identificar e tentar ir subtraindo, nos comportar de maneira melhor, valorizar menos as experiências ruins, né? Dessa maneira a gente vai podendo sentir um pouco mais os benefícios aí do otimismo, vamos dizer assim. Bom, então ela é caracterizada como um estado emocional, onde temos sentimentos de preocupação ou inquietação. Então, segundo o ponto de vista de evolução, porque nós estamos aqui evoluindo, correto? Estamos aqui encarnados com esse corpo, tentando evoluir espiritualmente, para que a gente comece a galgar novos degraus. Então, nesse sentido, a ansiedade pode desempenhar um papel interessante, benéfico. Então, nós dizemos na medicina que um pouco de estresse é positivo, que nos impulsiona, mas aí já muito estresse também não. Muito estresse, aí sobe o cortisol, sobe alguns hormônios não desejáveis, e aí não é interessante para a gente que isso aconteça, né? Mas, de qualquer maneira, a ansiedade pode desempenhar um papel benéfico e adaptativo, permitindo um crescimento pessoal, assim como um desenvolvimento físico e mental. Agora, porém, quando a ansiedade, né, toma conta da pessoa, e isso fica muito prolongado, e ela se caracteriza por uma pessoa em tempo integral ansioso, qualquer um que está do seu lado fala, meu Deus, que pessoa ansiosa, né? Aquela pessoa que não para de falar, aquela pessoa que questiona muito, aquela pessoa que enxerga muitas vezes o lado negativo das coisas, né? Essa pessoa tem que parar. Primeira coisa, para. Respira fundo. Enche o peito de ar.
solta, respira 3 vezes. Faça isso, mude a sua frequência vibratória, porque senão vai trazer uma conotação patológica para a gente. A gente não vai conseguir conviver com isso, né? Então, a gente sabe que a velocidade dos fatos nos traz muito esse problema. A velocidade dos fatos, hoje em dia, dizem que antigamente um jornal de domingo demorava 1 semana para ser lido, né? Hoje nós temos na internet resumos em que você lê em meia hora toda a notícia da semana. Então a gente tem que se adaptar à velocidade dos novos fatos, para não gerar muita ansiedade, né? Então, e tem essa síndrome do burnout também, que seria um cansaço extremo, que afeta a qualidade de vida e a nossa saúde mental também, que seria um extremo da ansiedade. Bom, na história, a gente sabe que os psicólogos e psiquiatras diferenciam em ansiedade estado e ansiedade traço. Traço porque eu tenho traços de ansiedade, ou estou em estado de ansiedade. Então, a diferença entre os dois tipos é que a duração. Uma delas é uma resposta aguda. Teve um fato, aconteceu alguma coisa comigo hoje. Então, que me ameaçou de alguma maneira. Minha integridade física, moral, material, espiritual me ameaçou. Então, isso é desencadeado pelo estresse agudo. Já a ansiedade traço, ela é crônica. Então, eu apresento um traço daquela característica de caráter, ser ansioso, né? Então, faz parte da sua personalidade. Tem um pensador, um filósofo americano, que na realidade foi um dos primeiros psicólogos dos Estados Unidos, chama William James. Ele desencarnou em torno de 1860, mais ou menos alguma coisa assim, se eu não me engano. E ele falava isso, olha, a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade em escolher um ou outro tipo de pensamento. Olha que sábio isso. Lembra que a gente comentou que depende de qual energia eu me ligo? Estou me ligando a qual tipo de pessoa? Estou me ligando a qual energia, a qual vibração? Positiva, negativa? Então, o tipo de pensamento que a gente se liga é o tipo de arma que a gente tem para combater ou para incentivar o estresse, né? A gente sabe disso e eu achei de maneira sábia trazer para vocês isso. Tem um outro autor que fala o seguinte, olha, se o estresse atualmente é um tema moderno, não é um fenômeno novo, porque a gente sabe que no passado já existia. E uma pessoa, quando se sente em estresse, ela não percebe que não tem capacidade ou recursos para ultrapassar as exigências de uma determinada situação, ou ultrapassar um momento difícil da sua vida, né? E um autor propôs o seguinte, essa definição genérica: o estresse é uma resposta inespecífica do nosso corpo perante a qualquer exigência. Se somos exigidos de alguma maneira, sofremos algum estresse em algum grau, né? Então é isso aqui, temos que entender que nós estamos expostos o tempo todo. E a palavra ansiedade vem do angor, do verbo correspondente contrair, né? Então é definida no dicionário Cambridge como uma sensação desconfortável, de nervosismo ou preocupação com algo que está a acontecer ou que pode vir a acontecer no futuro. Essa é a derivação aqui da palavra. Bom, esse sentimento é reconhecido. Então, até que ponto eu posso dizer? Eu sou ansioso, tudo bem, tranquilo, eu vou encarar bem, a minha ansiedade é positiva, a ansiedade do bem, está só me impulsionando para frente, ou até que ponto, a partir de que ponto ela é patológica, né? Então, ela se torna uma doença, vamos dizer assim. Então, quando ela é exagerada ou desproporcional relativa a um estímulo. Então, um exemplo que as pessoas sempre dão é no trânsito, né? Então, acontece uma fechadinha no trânsito ali, você fica louco, quer parar, quer fazer alguma besteira. É desproporcional isso. Então, é uma ansiedade desproporcionada. Ou 2, quando não é observada como uma norma de uma determinada faixa etária. Então, normalmente, pessoas de uma faixa etária são ansiosas? Não. Ou de uma categoria qualquer. Então, quando a gente observa essas pessoas serem ansiosas, também é um pouco patológico. Ou quando o sentimento contínuo de preocupação da vida cotidiana nos traz um mal-estar intenso, né? O indivíduo não se sente bem. Então, são características que trazem para a gente, passa a somatizar essa ansiedade, traz para o nosso corpo físico. Então, por exemplo, a boca seca, suor, arrepio, tremores, náuseas, palpitações, dores abdominais. E aqui eu grifei para vocês o seguinte, olha, por outro lado, e de um ponto de vista evolutivo, a ansiedade pode desempenhar um papel benéfico e adaptativo. Nós já falamos isso. Permitindo um crescimento pessoal.
assim como um desenvolvimento, né, que a gente vai se desenvolvendo através dessas ansiedades. Bom, se nós estamos na parte de cima ali do slide, olha, roendo unha, ansiosos e sem ter segurança no nosso futuro e que nós não estamos amparados, dá uma olhadinha no andar de baixo do slide aqui, né? Então nós temos a fé inabalável, que Kardec disse, aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nós estamos confiando de que Jesus está do nosso lado e que nós temos um modelo e guia que nos inspira a tempo todo, estamos recorrendo a ele em período integral ou só nas horas de desespero, quando a ansiedade pega e fica uma coisa realmente aguda que nós nos lembramos de fazer uma oração? Então, com certeza, temos que nos atentar para esse detalhe, né? Porque a gente não pode esquecer o tempo todo que estamos sendo amparados e guiados aqui por pessoas que estão do nosso lado e nos protegendo. E Jesus é a principal delas, é o nosso mestre e guia. Então, sejamos um pouquinho mais fiéis àquilo que a doutrina nos pede, né? Que é os ensinamentos de Kardec e a moral cristã, que é o que nos rege dentro do Espiritismo e também de outras religiões que seguem o cristianismo, né? Mas, olha, vejamos então, dentro do Espiritismo, então. A gente vê que no Livro dos Espíritos, quando a gente coloca ansiedade, aparece 7 citações, 7 vezes, no livro inteiro. Mas aí eu coloquei algumas para a gente dar uma olhada. Ó, no capítulo 7, que tem de título Da Volta do Espírito à Vida Corporal, a gente tem uma questão que Kardec faz. A questão 341. Vamos ler então. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu triunfo, do nosso triunfo, nas provas que a gente vai passar na vida, suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da encarnação? Ou seja, quando estamos na erraticidade, estamos fazendo nosso plano encarnatório, nós estamos em espírito, não em corpo material, temos uma ansiedade para saber o que vai acontecer da nossa encarnação, vamos conseguir ou não? Olha a resposta dos espíritos: de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência ou retardarão ou farão avançar, conforme as suporte. Então, a ansiedade é uma coisa própria do estado do ser humano, encarnado, né? Estamos aqui vendo o desencarnado porque nós, em espírito, também ficamos ansiosos para saber se cumpriremos a nossa missão a qual nós nos propusemos antes de vir para cá, né? No nosso núcleo espiritual. Agora, mudando do capítulo 1 da 4ª parte do Livro dos Espíritos, a gente tem o subtítulo das penas e gozos terrestres, ou seja, quando estamos encarnados. Então, ó, olha a questão 933. Assim como quase sempre é o homem o causador de sofrimentos materiais, né, nós somos culpados pelas nossas dificuldades materiais, também ele será dos seus sofrimentos morais? Kardec perguntou isso, né? E o Espírito fala o seguinte, olha, mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, as paixões, na realidade, são torturas da alma. Então, sim, a resposta é positiva, né? Nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos morais. E o que nossos sofrimentos morais nos trazem? A ansiedade. Ficaremos mais ansiosos e poderemos cursar um caminho ruim do lado da depressão e muitas vezes ocasionando coisas muito ruins na vida da gente, fazendo uma cascata em que isso pode desencadear até a uma retirada da própria vida, né? Então, o suicídio começa na ansiedade excessiva que gera depressão, que perde-se a autoestima e vira uma patologia, e aí a coisa pode ir para um lado bastante indesejável, que sabemos que não é por aí que nós queremos ir. Por isso, brecar essa sequência antes, para que ela não se avolume. Não devemos dar valor à nossa ansiedade. Se você está deprimido, não dê valor, procure coisas boas, mude seu espírito, mude seu pensamento, enxergue coisas melhores, para que a gente possa sair desse estado ruim. Bom, a 970, a gente está mais indo para o fim já. 970, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores, né? Bom, os nossos irmãos do plano espiritual respondem para Kardec. São tão variados como as causas que os determinam
e proporcionados ao grau de inferioridade, ou seja, cada grau de inferioridade traz uma causa diferente de sofrimento, assim como os gozos, as satisfações dos que estão no plano superior, né? Então a gente pode resumir assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, aqueles que invejam, né? Ah, eu invejo fulano que tem tal coisa e não sou feliz por isso. Está um passo da ansiedade patológica. Verem a felicidade e não poderem alcançar, têm uma boa família, têm um bom emprego, têm uma situação boa e não conseguem se satisfazer com isso, né? Sentir pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados sempre pelo que os impede de serem melhores, sentir remorso, tudo isso gera uma ansiedade moral indefinível. Então aqui eu coloquei grifado, olha, então os espíritos desejam todos os gozos, todas as coisas melhores, e não os podem satisfazer. Eis os que torturam, os que são torturados por isso, né? Então, e agora no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra aqui no prefácio, na coletânea de preces espíritas, com o título Prevendo Próximo à Morte, onde ele fala o seguinte, olha, a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo, e a alma, impaciente, já alçou o voo para a imensidade. Então, olha que interessante isso, em que nós podemos nos libertar do corpo quando temos fé no futuro, orientação positiva do pensamento durante a vida para os nossos destinos, quando, ao contrário, nos gera o quê? Ansiedade. Então, essa ansiedade não é boa para ninguém. A gente vê no livro Pensamento e Vida, amigos, pelo Espírito de Emmanuel, que Francisco Cândido Xavier trouxe a psicografia, que chama O Espelho da Vida, capítulo 1, onde diz o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, a nossa mente nos guia, a nossa mente é guiada pelo nosso espírito. Então, isso eu achei bastante interessante que a gente tenha em mente, né? E aí ele segue: em todos os domínios do universo, vibra, pois, uma influência recíproca. Ou seja, aquilo que nós vibramos, nós recebemos de volta. A lei da ação e reação. Vibramos positivo, recebemos positivo. Vibramos negativo, nos conectamos com o negativo, trazemos para a gente o negativo também. Então, tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e que repercutem em nós. Então, o reflexo esboça a nossa emoção. A nossa emoção plasma a ideia. E a ideia determina a nossa atitude, enquanto as palavras comandam nossas ações. E a gente entra um pouquinho na humildade, né? A carência de humildade, que no fundo é um reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, né? Então, há a carência, com crase ali, hein? Né? Então, levar a carência de humildade, né? Então, surge na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. E aqui em Joana de Ângeles, o que a gente vê em Joana de Ângeles? Olha, ela diz o seguinte: em busca da verdade, mesmo encontrando compensações de prazer, do impulso instintivo que leva à compulsão do desejo, a insatisfação defluente da ansiedade, do poder, empurra a sua vítima ao transtorno depressivo, porque a sua ânsia de dominação termina por esvaziá-lo interiormente. Muito profundo isso, né? Bem, estamos então o quê, gente? Estamos em obras. Nós somos cristãos em obras. Eu achei legal essa plaquinha, porque nós estamos nos trabalhando, estamos fazendo a nossa reforma íntima, estamos aprendendo, nós estamos caminhando em direção a dias melhores, né? Em sociedade, conosco mesmo, nosso espírito evoluindo e percebendo cada dia mais aquilo que nos toca, aquilo que nos é importante, aquilo que nos faz crescer. Então, essas obras têm que ser positivas e têm que ser rápidas. Nós temos que observar que estamos rapidamente passando por diversas provações. Então, pensemos nisso, somos cristãos em obras, né? Muito interessante esse conceito. E tem na medicina, né, na minha área. Então, a medicina se tornou lógica, objetiva, talvez até uma escrava da tecnologia. Agora, a ansiedade está gerando doença na gente?
Sim. Se a ansiedade aumenta, as doenças aumentam. Então, infarto do miocárdio, neoplasias, distúrbios hormonais, distúrbios do sono, distúrbios do comportamento, são coisas que estão vindo, aumentando de acordo com o nível de ansiedade de todos nós. Então, aqui tem nesse slide, aqui, olha, quais são os pensamentos antecipatórios, ou seja, o que nós estamos antecipando para a gente, o que nós estamos cultivando, né, por trás das gastrites, da hipertensão arterial, da cefaleia, das dores musculares, né? Então, vejam bem, eu não estou dizendo que toda gastrite é só emocional, nem toda hipertensão é só emocional. Então, a gente sabe que existem doenças físicas que repercutem no perispírito e são realmente físicas, não são somente emocionais, mas o emocional contribui demais, né? E mais uma citação aqui das últimas, olha, no livro Pronto Socorro, Francisco Cândido Xavier por Emmanuel. O item 2 fala em qualquer lugar. Então, olha que bonito. Onde estiveres, recorda que Deus nos ama e guia sempre. Em qualquer lugar em que te vejas, de certo precisarás de alguém, ou alguém nesse mesmo local estará necessitando de ti. Então, é muito bonito essa lição que traz-nos Emmanuel através de Chico. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu fico muito honrado pelo convite. A ansiedade é um tema muito extenso. Espero ter trazido uma pitadinha de medicina, com uma pitada de conceitos, um pouco de introdução na doutrina espírita, para que a gente possa seguir o caminho. E fazemos aqui a nossa prece final. Eu vou me permitir ler, que eu, dentro do próprio pronto-socorro, eu achei muito bonito esse escrito, e o Neil pediu para que eu lesse. Então, eu peço para que vocês se concentrem, para que a gente respire fundo, e peça para a espiritualidade nos proteger realmente, para que Deus esteja presente, e que as energias venham sempre positivas em nosso lado, que estejamos abertos a tudo aquilo que é de bom, que possamos sempre seguir o caminho do bem, o caminho daquilo que é ético, daquilo que é moral, e pedimos iluminação para diferenciar os bons caminhos daqueles nem tão bons assim. E pedimos então, com essas palavras, que nós sejamos protegidos, e agradecemos nessa noite essa oportunidade de conversar com os amigos. Então, o item 6, segue com Deus. Não temas o caminho, onde o bem permanece, Deus está. Trabalha e serve sempre. Deus te inspira e resguarda. Não receies perigos, Deus te garante a paz. Sangram-te os pés na marcha, Deus te trará descanso. Companheiros se foram, Deus jamais te abandona. Por nada te amedrontes. Segue e confia em Deus. Obrigado pelo convite. Volto a palavra para o Neil. Muito obrigado pela presença e de estarmos juntos. Gratidão a todos. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz
em seu lugar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar uma com o instrumento que se chama amor. Vamos fazer mais uma experiência, a última de hoje? A última não. Se tudo é recomeço, não pode ser a última, né? Eu convido você a pensar em alguém. Pode ser que esse alguém esteja aqui, tudo bem. Envie um sentimento a essa pessoa. Pode ser que ela esteja em outro lugar. Talvez outra cidade. Talvez outro país. Não importa. Envie um sentimento a essa outra pessoa. O que você quiser. Se há um mal entendido, se já houve algum mal-estar, tente o máximo que você puder entender, pedir perdão, perdoar. Envie um sentimento a essa pessoa. Se pelo contrário já há um bem-estar, envie um sentimento a essa pessoa. Se ela já desencarnou, não importa. Envie um sentimento. Onde quer que ela esteja, vai chegar lá. Vamos cantá-la de novo, como quem envia uma carta emocional. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho estrelas do bem vão te guiar. Vá, que o Cristo seja a luz em seu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar que se chama. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem